Donald Trump é eleito presidente dos Estados Unidos e você vai ver ainda. Dólar dispara frente a outras moedas e provoca aumento nos juros futuros americanos. E ainda, presidente Lula e outros líderes mundiais parabenizam o novo presidente dos Estados Unidos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você, 11 horas e 30 minutos agora. Seja muito bem-vinda ao Redação Hit, edição manhã. Nós estamos ao vivo e chegamos com as principais notícias desta quarta-feira, dia 6 de novembro. E o republicano Donald Trump, de 78 anos, foi eleito presidente dos Estados Unidos. Ele assume como o 47º presidente do país no dia 20 de janeiro de 2025. Donald Trump será o presidente dos Estados Unidos e vai ter a maioria republicana na Câmara e no Senado. O candidato republicano saiu vitorioso nas eleições presidenciais após vencer o estado-chave de Wisconsin e ultrapassar a marca de 270 delegados. Além de Wisconsin, Trump também venceu em outros estados decisivos, como Pensilvânia, Carolina do Norte e na Geórgia, e está à frente em Michigan, Nevada e Arizona. Durante a madrugada, antes mesmo de Kamala Harris reconhecer a derrota, Trump fez um discurso da vitória na Flórida. Ele falou sobre imigração ilegal, disse que o seu slogan será "Promessas feitas serão cumpridas" e pregou a união entre todos os americanos. A projeção do resultado, feita por estatísticos a serviço de institutos e em meios de comunicação, não é oficial, mas é historicamente aceita pela sociedade americana em eleições presidenciais. Os Estados Unidos não têm um tribunal eleitoral de âmbito nacional como no Brasil, e a apuração é de responsabilidade de cada estado. A contagem oficial pode demorar semanas e a projeção permite saber com antecedência quem será o vencedor. A vitória de Trump marca o retorno do republicano ao poder após 4 anos, quando perdeu para o democrata Joe Biden em 2020. É a segunda vez que um presidente volta ao cargo na história. A eleição dele representa uma situação totalmente inédita na história dos Estados Unidos. Trump será o primeiro presidente já condenado na justiça. Em maio deste ano, ele foi condenado por fraude contábil ao declarar como gasto de campanha um pagamento feito a uma ex-atriz durante a campanha presidencial de 2016. O republicano ainda é réu em 3 processos diferentes e, mesmo reeleito, terá de ir a julgamento. Pois é, Trump venceu na quantidade de delegados no colégio eleitoral e também no voto popular. Como que a gente deve analisar essa eleição nos Estados Unidos? Vamos conversar agora com o assessor do ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, aliás, o analista em relações internacionais, Eric Wilson. Bom dia, Eric. Seja muito bem-vindo ao jornalismo da Hit TV. Bom dia. Como estão aí? Eric, bom dia para você. Tudo certo por aqui? Eu imagino que o clima nos Estados Unidos, ele ainda está... As pessoas ainda estão tentando, né, como eu posso dizer, pelas últimas pesquisas mostravam uma eleição muito acirrada entre Kamala Harris e Donald Trump, e de repente o Trump, ele venceu, né, com maioria esmagadora. Agora, me diz uma coisa, como que está o clima por aí entre os eleitores de Kamala Harris e também de Donald Trump? Pois é, temos que lembrar que aqui nos Estados Unidos ainda tem gente acordando no estado de Califórnia, na costa oeste, são 6:30 da manhã, tem gente acordando, vendo pela primeira vez que o Donald Trump foi eleito ontem, ou seja, obviamente o resultado oficial leva mais algumas semanas, até um mês, mas, ou seja, a mídia americana já começou com Fox News e depois as outras emissoras começaram a declarar que o Trump ganhou a eleição mais ou menos por volta de 1h da manhã. E o Trump saiu do Mar-a-Lago, que é a mansão dele na Flórida, e foi até um centro de convenções para fazer um
um breve discurso para os apoiadores e basicamente se declarou próximo presidente dos Estados Unidos. Então, quer dizer, tem muita gente ainda acordando com essa nova realidade. E de fato, é uma coisa que eu acho que os apoiadores do Trump, de fato, estavam esperando esse resultado, mas eu acho que existia um senso falso de segurança por parte da maior parte dos democratas, de que, ou seja, se perdesse a eleição, seria por um triz, não assim essa derrota esmagadora, como você falou, que de fato se deu. Com certeza. Agora, Eric, Donald Trump, ele volta à Casa Branca com uma maioria no Senado, né? E ao que tudo indica também na Câmara dos Representantes, e além também de encontrar uma Suprema Corte conservadora. Como que isso beneficia e fortalece o novo governo para cumprir as promessas? Bom, eu acho que você falou uma coisa que é muito importante, que eu acho que, assim, como eu disse, estamos acordando hoje com essa nova realidade, mas uma das coisas que eu acho que pode ser até o maior legado do Donald Trump, um legado que vai estender muito além até da própria vida dele, vai ser exatamente o que se falou, a Corte Suprema. Hoje em dia, a nossa Corte Suprema aqui nos Estados Unidos tem 9 juízes, 6 juízes conservadores e são 3 moderados, mais liberais, mais progressistas. Mas 3 desses 6 conservadores são assim, pessoas que são juízes que o próprio Trump nomeou no primeiro mandato. Agora tem mais 2, o Alito e o Thomas, que assim têm 74, 76 anos cada um, e todo mundo está especulando que durante o mandato do Trump, os 2 vão se aposentar e o Trump vai ter a oportunidade de poder colocar mais 2 pessoas, mais 2 juízes na Corte Suprema, e provavelmente vão ser pessoas jovens, uns 40 anos e tal, talvez 50, que podem servir mais 20 e 30 anos. Então, de uma Corte Suprema com 9 juízes, o Trump pode até colocar 5, ter a oportunidade de ter colocado 5 desses 9 juízes. E com o Senado, ou seja, nas mãos dos republicanos, ou seja, a confirmação desses juízes pode ser muito fácil. Mas, enfim, ainda não sabemos quem vai controlar a Câmara Baixa, nossa Câmara de Deputados. Ou seja, ainda existe esperança por parte dos democratas de que eles vão conseguir manter controle, mas se o Trump conseguir ganhar tanto a Câmara Baixa quanto o Senado, obviamente com a Casa Branca, ele vai ter total controle sobre o governo, e inclusive, como acabei de falar, também das cortes. Mas, com isso, é uma faca de 2 gumes, né? Porque, por outro lado, vai existir muita pressão sobre ele de performar. Ele não vai ter nenhuma desculpa de que os democratas estão obstruindo os planos, ou seja, ele está encontrando obstáculos imprevistos. Ele vai ter total controle do governo e das cortes. Então, ele vai ter que assim, performar, vai ter que ter um bom desempenho e agradar as bases que elegeram ele. Uhum. Agora, com relação à ficha criminal, Eric, o Donald Trump, ele é o primeiro presidente acusado criminalmente. Ele foi considerado culpado em maio, né, por falsificar registros comerciais, e o republicano responde ainda por 3 processos. Com isso, o que muda no exercício do mandato? Veja, vamos dividir esses processos criminais em 4 campos, ou seja, em 2 campos, basicamente. Ou seja, tem 2 processos que são de origem federal, ou seja, que isso é uma coisa que deve desaparecer. Assim que o Trump assumir a presidência, ele vai falar para o promotor-geral da República para basicamente fazer esses casos desaparecerem e não vão existir mais. Isso, com certeza, isso vai acontecer. Os outros 2 casos são casos estaduais. E no sistema de justiça aqui nos Estados Unidos, ou seja, o governo federal tem muito pouco ou tem nada a ver sobre esses casos estaduais. Tem um caso em Georgia e tem outro caso em Nova York. O caso em Nova York, ele já foi condenado e está esperando a sentença. Inclusive, daqui a 3 semanas, o Trump vai ter que voltar no tribunal em Nova York para ouvir a sentença. Eu acho o seguinte, mesmo sendo crimes tecnicamente graves, como ele foi eleito agora, e como ele é um homem idoso, e como ele não tem antecedências criminais, eu acho que o juiz vai dar um tipo de prisão de casa, não prisão de casa, tipo uma multa, uma coisa assim, que não vai interferir muito. Acho que esse juiz não vai querer criar uma muvuca, seja nesse ambiente político muito tenso, botando ele na cadeia, mesmo se fosse por apenas 30 dias. Eu acho que o Trump vai sair basicamente ileso, vai ter que pagar talvez uma multinha. No caso do George, não se sabe. Ontem também,
a promotora estadual, ou seja, que está promovendo o caso contra Trump no estado de Georgia, ela foi reeleita. Então, ela está forte no condado dela, onde ela atua, chama Fani Willis. Esse caso vai continuar. Isso pode ser uma irritação para o Trump, ou seja, ao longo dos próximos meses e até o próximo ano. Para a gente soa estranho aqui no Brasil, porque nós temos a lei da ficha limpa, temos também o Tribunal Superior Eleitoral. Então, se, por exemplo, tivesse um candidato como ele, possivelmente ele não seria levado adiante. Agora, com relação às promessas, Eric, o Trump ele falou sobre reduzir a taxa de imposto corporativo de 21% para 15%, mas apenas para empresas que fabricam os seus produtos nos Estados Unidos. E também durante a campanha ele falava muito sobre a alta da inflação e como a classe média ela tem sido impactada pelo baixo poder aquisitivo. Na sua análise, a questão econômica ela foi determinante para a vitória dele? Com certeza. O que a gente estava ouvindo muito durante essa campanha que tinha a questão do aborto, que foi assim um direito que as mulheres americanas gozavam por mais de 50 anos, que isso ia ser o fator determinante. A gente viu, ou seja, nas pesquisas de saída das urnas, ou seja, que os eleitores estavam dizendo que principalmente aborto não era a questão principal. Era duas coisas: imigração ilegal nos Estados Unidos e a questão da economia. Os índices, assim, em termos de macroeconomia, da economia, estão assim muito favoráveis aos democratas, até a gestão do Joe Biden. A inflação está baixando, o taxa de desemprego é muito baixo, muitos índices estão indicando de que realmente a macroeconomia está bem, mas, ou seja, quando a gente fala de economia, na verdade o eleitor não pensa em macroeconomia, pensa nas finanças pessoais, e ainda tem muita gente que está encontrando preços no supermercado, o combustível, que são mais caros do que eles lembram 4 anos atrás. Então, acho que isso foi a irritação principal quando eles foram votar ontem nas urnas. E a questão da imigração. Isso depende muito de onde você vive. Se em alguns estados, sobretudo tem cidades grandes, Los Angeles, Nova York, etc., então, você vê muito mais esse problema do que no interior. Mas eu diria o seguinte: a campanha do Trump foi muito eficaz em levantar o medo em volta desse assunto, dizendo que não simplesmente a imigração ilegal, mas esses imigrantes que estão vindo da América Central, do México, do Brasil, assim, do mundo todo, assim, são violentos, que representam um perigo para o bem-estar do americano comum. Então, ele conseguiu criar medo em torno disso. Então, eu diria o seguinte: medo sobre o futuro econômico em termos de finanças pessoais e medo sobre o impacto dos imigrantes ilegais. E esses eram os dois fatores principais que afetaram a votação dos eleitores americanos ontem. Agora, Eric, com relação ao clima, o governo Biden e também o presidente Lula aqui no Brasil, eles firmaram acordos climáticos, né? A gente não pode deixar de falar desse assunto, né? A Casa Branca, ela anunciou um plano de doar 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia ao longo de 5 anos. Além disso, tem ainda o Acordo de Paris, que teve a saída dos Estados Unidos sob a presidência de Trump em 2017. Ele é um negacionista de crise climática declarado e considera o assunto uma fraude. Esses acordos, na sua análise, eles devem ser paralisados? Eu acho que muitos acordos internacionais, tanto ao nível de clima quanto a cooperação econômica e, com certeza, a nível de segurança comum, tipo a OTAN, eu acho que todos esses acordos estão em perigo. Ou seja, não que eles vão sumir 100%, mas eu acho que o Trump vai querer renegociar, ou seja, como os Estados Unidos participam. Lembra que um dos lemas, ou seja, da campanha do Trump era primeiro América, né? Primeiro os Estados Unidos. Então, quer dizer, ele, acho que principalmente no âmbito internacional, vai tentar ver de que forma ele pode recuar os Estados Unidos de responsabilidades e envolvimentos internacionais. Eu diria, na questão de clima especificamente, isso vai depender muito, ou seja, da pessoa que eu acho que um nome que acho que todo brasileiro já conhece, mas vai ouvir muito mais o nome dessa pessoa, que é o Elon Musk. O Elon Musk virou grande apoiador do Trump nos últimos meses da campanha, doou milhões e milhões, mais de 100 milhões de dólares para a campanha dele.
Então, quer dizer, eu acho que os interesses econômicos do Elon Musk vão ficar muito pujantes, ou seja, nesse segundo mandato do Trump. Então, quer dizer, se tiver alguma coisa que está de acordo com algum interesse econômico do Elon Musk, eu acho que envolve o clima, acho que isso pode ser um ponto para considerar. Uma coisa que a gente já sabe que, em termos de energia eólica, o Trump falou muito sobre energia que vem do vento, que ele está contra. Então, principalmente porque ele tem vários campos de golfe onde parece que a vista desses campos de golfe foi obstruída por aqueles moinhos, né, de vento eólico. Então, eu acho que isso só para dar um exemplo pequeno, mas eu acho que esse tipo de iniciativa de ambiente, de energia limpa, vai acabar logo. Perfeito, Eric, muito obrigada pela sua análise, foi um prazer te ouvir, infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu espero conversar com você em breve. Muito obrigada, até uma próxima. Tenha um bom dia. Um ótimo dia para você também, obrigada, bom descanso se possível. E veja a seguir os efeitos da vitória de Donald Trump na cotação do dólar americano. E agora imagens ao vivo da Casa Branca nos Estados Unidos. Por lá agora 9 horas e 46 minutos, 19 graus neste momento. Voltamos já já. Nós estamos de volta agora às 11 horas e 48 minutos. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E olha, a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos provocou um aumento nos juros futuros americanos. E o dólar dispara frente a outras moedas. A política econômica mais protecionista, defendida pelo republicano, pode elevar a inflação na maior economia do mundo. No Brasil, o dólar ficou em alta logo após a abertura do mercado a R$ 5,84. O candidato republicano Donald Trump defende uma política econômica mais protecionista, que prioriza a produção interna nos Estados Unidos em detrimento da importação de outros países. Isso pode reduzir tanto as exportações brasileiras, que tem o país norte-americano como segundo principal destino, como criar uma guerra comercial mais rígida para a China, por exemplo. Essa antecipação de cenário ajudou a valorizar o dólar contra outras moedas emergentes, além de uma possível redução das exportações que fariam com que menos dólares entrassem em circulação no Brasil. O aumento das tarifas nos Estados Unidos também pode encarecer os preços dos produtos dentro do próprio país. Com as taxas mais altas, mais caros ficam os produtos e serviços. E esses preços mais altos gerariam uma nova pressão na inflação americana, o que pode levar o Fed a manter os juros mais altos por mais tempo para controlar os preços. Os juros futuros indicam a expectativa do mercado financeiro para a taxa definida pelo Federal Reserve nos próximos anos. Essas taxas, que estão acima de 4% ao ano, servem como referência para o rendimento dos títulos públicos americanos, considerados os ativos mais seguros do mundo. Durante a manhã, o rendimento de 10 anos saltou para o maior patamar em 4 meses, em torno de 4,47%. Além da força do dólar no mundo inteiro pelas expectativas de juros maiores durante o governo de Trump, no Brasil ainda pesa a questão fiscal. Isso porque o cenário das contas públicas brasileiras preocupa os investidores, já que o mercado passa a desconfiar da capacidade do país de arcar com suas dívidas no médio e longo prazo. Esse risco mais alto faz com que investidores esperem juros também mais altos para trazerem seus recursos para o Brasil. O resultado dessa demanda por taxas maiores é uma desvalorização mais forte do real. O presidente Lula e outros líderes internacionais parabenizaram o republicano Donald Trump pela vitória na eleição. Vamos ver. O presidente Lula postou nas redes sociais os cumprimentos ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que volta à Casa Branca após 4 anos. Lula disse que a democracia é a voz do povo
e ela deve ser sempre respeitada. O presidente brasileiro também lembrou que o mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto pela paz, desenvolvimento e prosperidade. Por fim, desejou sorte e sucesso ao novo governo norte-americano. Além do presidente Lula, outros líderes se manifestaram em relação à vitória de Trump nas eleições dos Estados Unidos. O presidente francês, Emmanuel Macron, escreveu: "Felicitações ao presidente Trump. Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, disse que trabalhará nas nossas relações bilaterais estratégicas." Na mesma linha, o premier indiano, Narendra Modi, escreveu que estava animado para renovar a colaboração com o país. Já o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o retorno representa um recompromisso histórico na aliança entre Israel e os Estados Unidos. O presidente argentino, Javier Milei, disse que Trump pode contar com a Argentina em sua tarefa. E o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que Trump assumiu o compromisso de buscar a paz pela força. E agora, para mudar um pouquinho de assunto, nós vamos conhecer uma ilha chamada San Martino, nos Países Baixos. Vamos ver. San Martín, ou São Martino, faz parte do Reino dos Países Baixos. E, apesar disso, está localizada em uma ilha na América do Sul, próximo a Porto Rico e as Ilhas Virgens. Com 37 praias para os turistas aproveitarem, além de lagoas e até um deserto de sal natural, a ilha conta com cerca de 37 mil habitantes em uma área de pouco mais de 34 quilômetros quadrados. Linda demais, né? E é claro que nós vamos agora para lá ver um pouquinho dessa ilha lindíssima que tem uma peculiaridade. E olha, você já deve ter visto nas redes sociais, na internet, que é a praia no aeroporto, é isso mesmo. Vamos então sair dos nossos estúdios HIT e viajar para a ilha de San Martino. Uma praia que, para curtir, tem que tomar cuidado com a cabeça, porque a qualquer momento um avião pode passar por cima de você, viu? Agora, nas imagens, você vai ver neste momento que um avião ele está passando em cima da praia, as pessoas... Isso é um dos atrativos para os turistas, viu? Realmente é muito interessante e bem diferente. Imagina o susto de estar relaxando e um avião passar em cima de você, olha só. Incrível, né? Com essas imagens, a gente encerra esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima quarta-feira para você e a gente se encontra ao longo da programação. Até mais.